Oi pessoal, tudo bem? Vou gravar aqui mais um vídeo da disciplina de produção de texto e ensino e nesse vídeo eu pretendo explicar para vocês como vai acontecer e como a gente deve estruturar a segunda avaliação, a segunda e última avaliação do curso. Vai ser uma avaliação diferente, que eu já expliquei para vocês desde o começo da disciplina, que será a produção de um artigo. Penso que esse tipo de avaliação para vocês seja interessante, porque vai ser uma primeira escrita de um texto acadêmico, de um texto científico, de uma pesquisa que vocês vão fazer, que vai se converter num artigo, e que provavelmente vai ajudar muito vocês quando vocês chegarem lá no final do curso, e vocês também vão ter que produzir um outro artigo para finalizar o curso de letras. Então essa avaliação, ela acontece numa hora em que vai ser um texto de preparação, de preparar vocês, de apresentar a vocês essa escrita acadêmica, essa escrita científica que o ensino superior exige. Então, eu preparei uma apresentação aqui, em que eu explico e oriento os detalhes dessa segunda avaliação, e eu fiz um exemplo, igual eu fiz lá quando vocês foram reescrever as memórias de vocês. Hoje aqui eu sentei e escrevi um exemplo da análise que eu quero que vocês façam. Então eu vou colocar aqui a apresentação e vou começar falando com vocês e explicando mais ou menos como é que vai ser esse trabalho. Então a segunda avaliação, que vai ser a produção de um artigo, como eu disse para vocês, né? A entrega desse trabalho vai ser até o dia 25 de junho. Então vocês têm um prazo aí de hoje até o dia 25 de junho, para produzir esse artigo. Essa avaliação, diferente do texto lá das memórias que vocês foram até o polo para fazer uma roda de conversa, essa avaliação, para minha disciplina, vocês não vão precisar ir no polo. Vai ser na sala mesmo uma entrega de atividade, como a gente já faz nos outros exercícios que vocês fizeram. Então vocês vão produzir esse artigo e vão postar lá na sala para o tutor corrigir. Uma coisa que a gente pode organizar para fazer, que seria muito interessante, que eu vou pedir os tutores para me ajudar nesse processo, à medida que vocês forem escrevendo, vocês podem ir mandando esse arquivo para o tutor, para ele já ir orientando a escrita de vocês, para não deixar para chegar só lá no final e ter um texto já pronto que o tutor vai olhar pela primeira vez. Então, à medida que vocês forem se organizando, produzindo o texto, vocês podem ir enviando para os tutores e eles já vão dando uma primeira lida, vão dando uma orientada para a gente refinar melhor esse texto, para quando chegar lá no dia 25 a gente só fazer a entrega. Então é um artigo que vai ter a nota, o valor, como se fosse uma avaliação presencial. Então ele vai valer 30 pontos, que aí fecha o total de 100 pontos da nossa disciplina. Beleza? Seguindo aqui. Então aqui eu passo algumas orientações para a produção desse artigo. A primeira coisa é que ele pode ser feito ou individualmente, você pode fazer ele sozinho, se você optar. Você pode fazer em dupla ou pode fazer em trio. Não mais que 3 pessoas. O máximo que eu permito é a produção do artigo em trio. Mais do que isso é inviável, beleza? E aí o que vocês vão ter que fazer? Você vai escolher um livro didático de língua portuguesa, de ensino fundamental e de ensino médio. Não pode ser qualquer livro, é o próximo tópico. Esse livro que você vai escolher, ele tem que constar na lista de livros de avaliação, na lista de livros que foram avaliados e aprovados pelo guia do PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático. Pode ter sido aprovado pelo PNLD de 2017, que são os livros de ensino fundamental, ou pode ter sido aprovado pelo PNLD de 2018, que são os livros de ensino médio. Então você pode escolher para fazer esse artigo tanto um livro de ensino fundamental quanto um livro de ensino médio, desde que esse livro escolhido conste lá avaliado no guia do livro didático, no guia de escolha de livro didático, que são esses 2 guias que eu botei. Isso aí é a capa dos guias, eu disponibilizei todos os 2 lá na sala para vocês, tanto de 2017, são os livros de ensino fundamental, quanto o de 2018, que são os livros aprovados para a escolha de ensino médio. Então, antes de escolher qualquer livro, dá uma olhada aí nesse guia, veja quais livros que o guia
que a equipe de avaliadores do guia aprovou, e aí você vai escolher um desses livros e procurar nas escolas que tem perto da sua casa, ou com alguém que você conhece que trabalha em alguma escola, não sei, você dá seu jeito aí para achar um desses livros que estão aí no PNLD. Geralmente as escolas municipais e estaduais recebem esses livros na época da escolha. Então, mesmo não tendo sido escolhido, tem um exemplar do livro lá na biblioteca ou em algum lugar da escola. Pode ser um livro do sexto, sétimo, oitavo, nono ano, ou um livro do primeiro, do segundo ou do terceiro ano do ensino médio. Você que sabe, fica a seu critério, o que você achar melhor para trabalhar, você escolhe. Porém, eu só coloco essa restrição. Tem que ser um livro que esteja avaliado e aprovado dentro de um desses dois catálogos, dentro de um desses dois guias aí. Espero que vocês tenham entendido isso. Então, dentro desse livro que você escolheu, seja ele de qual série, qual ano for, você vai escolher um dos capítulos do livro, e esse capítulo é um capítulo que ensina algum gênero textual e traz para a gente uma proposta de produção de texto. Então você vai lá olhar, folhear esse livro que você escolheu, você vai achar lá o capítulo que vai ensinar, que vai falar para os alunos e para o professor sobre conto. Então o capítulo vai lá, ensina o que é um conto, como fazer, e depois ele traz uma proposta de produção de conto. Então a gente vai isolar esse capítulo e vamos fazer uma análise desse capítulo aí que ensina como fazer, como escrever contos. Então esse capítulo vai ser analisado por você em um artigo que terá a seguinte estrutura. Então eu postei já lá na sala o que a gente chama de um template, né, que é um arquivo que você vai mexer, e esse template eu já botei a estrutura que eu quero do artigo. Todo mundo, quando for produzir o artigo, vai seguir essa estrutura que eu coloquei aí. Por que eu fiz isso? Minha primeira intenção foi auxiliar, orientar, já te dou um esqueleto pronto e você só vai trabalhar aí dentro desses tópicos. E minha segunda intenção, que eu não sou bobo nem nada, foi de evitar plágio, que você pegue lá um artigo pronto da internet e coloque, né? Imagina vocês fazem isso, eu nem imagino que alguém faça uma coisa dessa, mas vai que alguém acha um artigo desse modelo pronto na internet e vai querer entregar dizendo que foi ele que fez, isso não é legal, né? Então por isso eu vou engessar esse processo e eu quero que você produza um artigo dentro desse molde que eu coloquei aí, que eu disponibilizei lá na sala, o arquivo em Word. Então você só vai baixar no seu computador e vai escrever seu artigo dentro desse template aí, que tem ali o título do seu artigo em cima, né? Você inventa o título que você quiser. Aí tem que estar todo em letra maiúscula, em negrito e centralizado. Depois, o nome das pessoas no grupo tá ali, ó, tal fulano de, né? Primeiro você coloca o seu último sobrenome, todo em letra maiúscula, depois vírgula e vem o resto do seu nome. Por exemplo, se fosse meu nome, seria Aguiar, todo em letra maiúscula, vírgula, André F. Gendê. Então é assim que no artigo a gente coloca o nome de quem escreveu, do autor do artigo. Depois você vai fazer uma introdução, né? Eu não estou enxergando, eu tenho que chegar mais perto aqui, peraí. Nessa introdução, você vai produzir um texto que destaque e analise a importância do livro didático para o ensino de língua portuguesa. Então você aí, sua dupla, seu trio, vocês vão produzir um texto introdutório que vai falar sobre a importância do livro didático de língua portuguesa para as aulas, para enriquecer, para auxiliar o professor. Não sei, faz sua pesquisa aí em livros, na internet e produz o texto. O segundo tópico do artigo vai ser o gênero textual como objeto de ensino. Aí você vai escrever um texto bem bonito. A gente tem material na disciplina que tem indicações, tem aporte teórico para você falar disso. Então você vai falar o gênero como objeto de ensino de língua portuguesa. Então debater sobre a virada da década de 80 e 90 no ensino de produção de texto. Por exemplo, a gente tem lá o texto de concepções de linguagem que fala disso. O texto do professor Bunzen também fala sobre isso. O texto do professor Geraldi, que está lá, também fala sobre isso. Então essa mudança da aula de redação, de composição, do texto encarado como produto, e agora o texto passa a ser a produção de texto, passa a ser encarado como um processo, né? Você vai falar o que é gênero textual, fazer uma definição e dizer qual a importância do gênero para o ensino de língua portuguesa. Isso eu já dou indicação para vocês, lá naquele texto, na videoaula
do texto do Marcuski, no texto do Marcuski lá de gêneros textuais, definição e funcionalidade, você consegue muita coisa disso aí. No PCN também vai ter muita coisa que pode te ajudar. E falar sobre a elevação do gênero como objeto de ensino de língua portuguesa, que isso está lá no PCN. Então você pega esse material que eu falei aí, produz um texto que debata esses tópicos que eu botei e faz o seu capítulo, sua seção número 2 do artigo. A seção número 3 vai depender do gênero que você escolheu. Por exemplo, na análise que eu vou fazer para vocês aqui, é o gênero notícia. Então, nessa minha seção 3, eu tenho que falar sobre o gênero notícia. Eu vou debater nessa seção o gênero que eu escolhi para analisar o livro didático. E falar das características e a função social desse gênero. Então, nesse tópico 3, você vai pegar o gênero do capítulo que você escolheu para analisar e vai fazer um texto falando sobre esse gênero, qual a importância dele, qual a função social, em que suporte que ele aparece, qual a importância do ensino desse gênero na escola. Faz uma discussão bem bonita aí, falando sobre, bem consistente, bem forte, falando sobre esse gênero específico que você vai trabalhar. Aí o capítulo 4, a seção 4, perdão, do artigo, é a seção que a gente tem que vir com mais potência, que é a seção que você vai analisar o que o livro didático traz para a sala de aula. Você vai pegar esse capítulo inteiro do gênero que você escolheu, desde o início das explicações do gênero até o final da proposta de produção de texto, e vai fazer uma análise consistente, forte, potente. Para isso, você vai usar todo o material que a gente estudou na disciplina, todos os textos, todas as videoaulas, você tem que trazer agora. Igual vocês fizeram no texto de memórias, vai fazer de novo agora. A gente vai produzir um texto científico, acadêmico, usando todo o material e todo o conhecimento que a gente construiu nessa disciplina. Olha que tipo de avaliação bacana, né? Então, nessa seção 4, o que você vai fazer? Analisar com riqueza de detalhes a proposta de ensino do gênero que você escolheu lá no livro didático. E analisar, de acordo com as teorias estudadas, a proposta de ensino do gênero e a proposta de produção do texto apresentada. Essa seção 4 aqui, eu tenho ela prontinha para mostrar para vocês como vocês vão fazer. As outras sessões, os outros tópicos, sigam essas orientações que eu coloquei, façam pesquisas e produzam os textos. O tópico 4 eu tenho pronto para mostrar para vocês como é que eu quero que vocês façam. Depois tem o 5, que vai ser a sua conclusão, né, de tudo que você pesquisou, de tudo que você escreveu, a importância de se trabalhar com gênero, coloca na conclusão as observações que você faz sobre o trabalho com esse livro didático que você está escolhendo aí, faz com o ensino de produção de texto, se é um bom trabalho, se é um trabalho que deixa a desejar, faça suas conclusões, suas observações. E no tópico 6 você vai listar toda a bibliografia que você utilizou para produzir esse seu artigo. Tanto a bibliografia do material da disciplina, quanto outras bibliografias que com certeza vocês vão precisar pesquisar. Agora, um conselho que eu dou já desde agora. Para você escrever uma página de um artigo científico, você tem que ler 50. Para a gente escrever, a gente precisa de muita leitura. Ninguém vai sentar na frente do computador e vai sair escrevendo do nada, não. Você tem que ler muito antes de escrever. A escrita acadêmica, ela né, vou compartilhar isso com vocês porque é uma angústia que eu vivo e eu acho que a gente que está nesse ambiente tem que compartilhar, a gente tem que socializar essas situações, porque a escrita acadêmica ela é difícil, ela é dolorosa, ela é angustiante. Não é uma coisa que eu pego, sento aqui na minha mesa e pego o computador e não saio escrevendo, não. Minha mesa fica cheia de livro, eu olho uma coisa aqui, olho uma coisa ali, busco daqui, busco de lá e vou montando um texto. Então não achem que vai ser fácil. Vai ser difícil mesmo. A intenção é ser difícil. Não tem como. Eu não sei, eu ainda não conheci, mas o dia que eu conhecer, eu vou morrer de inveja de uma pessoa que senta e sai no computador e sai escrevendo um texto científico, analisando várias situações de maneira epistemológica, né, de maneira holística. Eu vou morrer de inveja dessa pessoa. Eu não sou essa pessoa. Quando eu tenho que escrever um artigo, um projeto, né, eu sofro bastante. Não é fácil para mim, não.
Então eu já penso consequentemente que não vai ser fácil para vocês também. Então estejam preparados para isso, estejam fortalecidos. É uma coisa que vai demandar tempo, a gente fica angustiado, não tem jeito, dá uma ansiedade, ataque cardíaco na gente, é desse jeito. Mas depois que sai você se sente bem, você se sente aliviado. Então eu já desejo desde agora força para vocês. Vamos lá que vocês vão conseguir. A gente é capaz disso. E aí aqui, hoje de tarde, aqui antes de eu ir dar aula, eu sentei e fiz o que eu pretendo que vocês façam. Uma análise de um capítulo de um livro didático. Eu escolhi esse livro didático aqui, que é da coleção, não sei se vai estar focando, meu sonho era falar isso, né? Que é a coleção Ser Protagonista, do primeiro ano do ensino médio. Esse livro está lá no catálogo do PNLD. Então, dentro desse livro aqui, eu escolhi um capítulo que ensina como fazer notícia, né? Que é esse capítulo aqui, ó, que mostra pra gente como fazer uma notícia e tem uma proposta de produção. Então eu sentei agora de tarde, peguei todo o material da disciplina de produção de texto e ensino, fui lá e escrevi como se fosse o tópico 4 do artigo que vocês vão ter que fazer. Outra coisa, lá na sala eu já disponibilizei alguns artigos que falam sobre livro didático e produção de texto. Inclusive tem um artigo lá, que é o artigo Gêneros Textuais e Livro Didático, da Teoria Prática. Esse artigo está lá na sala. Ele também traz uma análise de livro didático bem parecida com essa que eu vou fazer e que vocês têm que fazer também. Então seria interessante que vocês... Interessante não. É obrigatória a leitura desse artigo aqui, até mesmo para vocês usarem no artigo de vocês e entenderem a sistemática do negócio. E tem a outra videoaula que eu vou postar falando sobre a importância do livro didático. Então vamos aí para essa análise de capítulo que eu preparei para vocês, para a gente servir de exemplo para a escrita que vocês vão ter que produzir. Então a coleção, como eu já mostrei para vocês, é essa, a coleção Ser Protagonista, da editora SM, e o livro é do primeiro ano do ensino médio que eu escolhi. Então eu fui lá, folheei e achei o capítulo que fala de notícia e vou fazer aqui para vocês uma análise. Então, ó, começa assim, a análise, está vendo lá o tópico, ó, eu tenho como se fosse o título lá do tópico. Então é a análise do gênero notícia no livro didático Ser Protagonista. Então é o tópico, o título do tópico da sessão que eu vou escrever, e aí eu vou fazer uma análise para vocês. Além dos textos da disciplina que vocês vão utilizar, eu aconselho que vocês utilizem também o guia do PNLD, que está lá na sala. Então abra o guia, ache lá o livro que você escolheu, onde está a avaliação dele, leia a avaliação dele por completo. E na avaliação tem um tópico específico de produção de texto. Então leia como que os avaliadores entenderam a produção de texto nesse livro. E leia também, é fundamental que você leia lá no final do livro o manual do professor. Que o manual do professor dá várias orientações para a gente de como esse livro funciona. E aí, no manual do professor também tem um tópico específico sobre o ensino de produção de texto. Todo livro didático do professor vai trazer isso. Se o livro que você pegou para analisar não é do professor, que pode acontecer, é um livro de aluno, ele não vai ter o manual do professor. Mas aí você pode entrar na internet, vai lá no Google e digita manual do professor do livro tal, do autor tal. O Google vai trazer para você esse manual que todas as editoras deixam disponíveis na internet, esses manuais aí que servem para orientar os professores no trabalho, que mostra qual é a concepção de linguagem que esse livro usa, qual é a metodologia que ele traz de trabalho. Então é fundamental que você leia essas coisas antes de iniciar a escrita da sua análise. Leia o manual do professor, leia o guia do PNLD e leia também os artigos que a gente tem da disciplina, que vocês já provavelmente são alunos muito aplicados, já devem ter lido. Então eu vou ler aqui, vai ter uma hora que eu vou ter que apertar o olho, porque ficou meio pequeno. Nesse programa que eu uso para gravar videoaula, eu só posso usar apresentações em PowerPoint.
Então, às vezes, eu tenho que ir lá recortar do PDF e jogar aqui. Aí perde um pouco a qualidade, a nitidez das palavras, das imagens. Então, eu vou me esforçar aqui para ler para vocês o texto que eu escrevi. E é nessa direção que eu quero que vocês façam a análise de vocês. Né? Já aviso aqui que é um texto que eu fiz agora de tarde, então não é nada que eu sentei, debrucei, revisei, mexi ali, mexi aqui, não. É um texto que eu sentei aqui de tarde, saí escrevendo e estou gravando aqui à noite para mostrar para vocês o que eu quero que vocês façam. Então vamos lá, vamos ler aqui. Ó. Então, análise do gênero notícia no livro didático Ser Protagonista. Então, no manual do professor da coleção... Desculpa, eu vou voltar aqui. Deixa eu só relembrar. Isso que eu estou mostrando de exemplo para vocês é só o capítulo, a seção 4 do artigo, que é a análise em si. Os outros textos, as outras seções do artigo eu não produzi. Vocês vão ter que produzir as outras seções e esse capítulo que é... eu falo capítulo toda hora, que droga. Essa seção do artigo que é a seção mais importante, que tem que vir com mais potência, como eu falei para vocês, que é a análise do livro didático que vocês escolheram. Mas as outras sessões, a introdução, falar sobre a importância do gênero na aula, fazer um estudo do gênero que você vai analisar, você vai ter que escrever também, tá? Eu escrevi só o tópico 4, beleza? Vamos voltar aqui, vamos para a leitura agora. Então, no manual do professor da coleção Ser Protagonista, os autores indicam que se amparam na teoria dos gêneros textuais de Douse e Chunelly, que são aqueles da sequência didática, né, que estruturaram a sequência didática para o ensino de gêneros textuais. Então, os autores desse livro dizem que eles se amparam na teoria do gênero textual de Douse e Chunelly, que deriva da teoria bakhtiniana de gêneros do discurso. Usam a proposta de progressão do ensino no ensino de gêneros textuais de Douse e Chunelly, de 2010. Desse modo, encaixam o ensino dos gêneros dentro do que essa teoria chama de domínios sociais de comunicação, dividindo a progressão do ensino de gêneros dentro de aspectos tipológicos como narrar, relatar, argumentar, expor e descrever ações. Então eles pegam essa teoria de Chunelly e Douse e dividem o livro do primeiro, segundo e terceiro ano, eles fazem essa divisão dentro desses aspectos tipológicos. Gêneros do narrar, então eles vêm e fazem o ensino. Gêneros do relatar, eles pegam e fazem o ensino. Gêneros do argumentar e por aí vai. Então é uma metodologia que eles criaram para o ensino de produção de texto desse livro, fazer essa divisão tipológica dos textos e dentro desses tipos eles ensinam os gêneros que circulam nessa esfera aí. Continuando o texto. Os autores informam que, nesta coleção, eles resolveram excluir o grupo Descrever Ações, dizendo que os gêneros desse grupo são, abre aspas, menos relevantes para a construção da cidadania. Isso está lá no manual do professor. Apesar dessa exclusão voluntária, cujo argumento não me convence, porque eu acho que eles não deveriam ter tirado nenhuma, já que eles se propõem a trabalhar com essa sequenciação, né? Quem são eles para julgar qual tipo e qual gênero é mais importante ou não? Eu entendo que isso é mais um subterfúgio. Eles não usaram porque não tiveram perna para trabalhar todos esses tipos, ou a coleção que eles planejaram não iam caber tantos gêneros igual. Então eu acho que a escolha foi outra. Não foi porque são gêneros menos relevantes para a construção da cidadania. Isso foi uma desculpinha que eles usaram aí. Então eu falo que esse argumento não me convence. Outra coisa interessante, né? Eles tiram os gêneros, que eu poderia ter escrito isso e não escrevi. Eles tiram os gêneros da tipologia de escrever ações. Os gêneros de escrever ações são os guias, os manuais, as receitas, as prescrições. E isso que eles retiraram, e isso que eles escreveram, que são gêneros menos relevantes para a construção da cidadania, está escrito dentro de um manual, que é o manual do professor. E é exatamente o gênero que decorre dessa tipologia que eles escreveram para nos orientar, professores, que eles dizem que não são tão importantes. Olha que coisa incoerente, né? Você está lendo, se instruindo, estudando um manual que foram os próprios autores do livro que escreveram, e eles dizem assim, mas esse gênero não é importante.
né? Então, fica aí uma crítica, uma análise que eu faço e que eu não achei legal isso que eles fizeram. Voltando para o texto. Então, eu falo assim, ó, apesar dessa exclusão voluntária, cujo argumento não me convence, ao ler o manual do professor, percebemos que o livro está de acordo com o que preconiza o PCN, pois coloca a sistematização do ensino do gênero como peça importante para o ensino de língua portuguesa. No texto do manual fica claro que eles também têm essa posição do PCN de que o texto é o objeto de ensino de língua portuguesa. O capítulo escolhido para análise foi o de número 19 do volume 1 da coleção, que pretende didatizar o ensino do gênero notícia. Esse capítulo está dentro de uma unidade pertencente à parte do livro intitulada Produção de Texto, Tecendo Sentidos. Começamos aqui nossas críticas. Na verdade, eu já tinha começado antes, né? Vou fazer mais um. Trabalhando nessa sistematização, o livro didático Doravante LD, porque agora eu só vou escrever LD, eu não vou escrever livro didático mais. Então, o livro didático esquarteja o ensino de língua em 3 partes. Então, o livro, ele não vem tudo junto, ele divide primeiro literatura, depois gramática, depois só produção de texto. Então, eu coloco que isso é um esquartejamento do ensino de língua portuguesa. Então, ele esquarteja o ensino de língua em 3 partes. A primeira parte, literatura, experiências de leitura. A segunda parte, linguagem, ser no mundo e com o outro. E a terceira parte, produção de texto, tecendo sentidos. E aí eu deixo a pergunta, por que não integrar essas partes? Né? Os textos utilizados na seção de literatura não poderiam servir de aporte para a discussão de temas e de modelos para a produção textual? Esses textos não poderiam contribuir para a construção do conhecimento de mundo dos alunos e, aliados à atividade de produção de textos, não fariam com que o aluno tenha o que dizer na hora de escrever? As atividades de linguagem, a gramática, não poderiam estar associadas às atividades de análise linguística durante o ensino de gênero e da produção de textos? Essa prática de dividir partes é uma consequência evidente da pedagogia da fragmentação, que Angela Kleiman fala, e isso está lá no artigo lá do Bunsen, que a gente estudou na disciplina, da era da composição à era dos gêneros. Está lá. Então, Bunsen fala que, em vez de favorecer a transinterdisciplinaridade, fragmenta as próprias disciplinas escolares em pequenos blocos monolíticos. Presenciamos, assim, uma verdadeira fragmentação da fragmentação. As disciplinas já são fragmentadas, né? E a gente pega a disciplina que já é um fragmento e fragmenta ela mais ainda. Os professores precisam tornar-se especialistas em determinado fragmento da disciplina e ensinar apenas uma ponta do iceberg. E não sabemos ainda quem fica com a responsabilidade de integrar, relacionar tais subdisciplinas fragmentadas. Então, o Bunsen faz essa análise sobre o que ele chama de pedagogia da fragmentação, que é o que esse livro faz com o ensino de língua portuguesa. Então, esse tipo de divisão nos remete a uma educação tradicionalista que fragmenta partes, sem se preocupar com o entendimento do todo. Dividido dessa maneira, a meu ver, o livro didático, que deveria ser uma ferramenta de auxílio para o professor, ele torna-se um fator de preocupação, já que esse tipo de fragmentação requer do professor agência e planejamento prévio para o uso do livro didático, pois ele deverá saber atuar nas brechas. Eu botei, conferir do Bock. Do Bock é a professora Ana Paula do Bock, professora da USP, que ela faz uma tese de doutorado em que ela discute o uso do livro didático em sala de aula de línguas. E ela diz que o professor tem que atuar nas brechas do livro didático. O que isso quer dizer? O professor não tem que seguir a risco o livro didático, mas ele tem que olhar as oportunidades que esse livro didático dá a ele para trazer outros aspectos, fazer outras discussões. Então é isso que eu indico aqui, ó, que o professor deve atuar nas brechas e associar leituras e atividades para que os alunos possam entender o aprendizado da língua como um todo. Ou seja, eu vou ter que pegar esse livro que está todo separado em 3 partes e eu vou ter que ficar linkando uma parte com a outra o tempo inteiro. Coisa que o autor, que está ganhando muito dinheiro para isso, já deveria ter trazido para a gente pronto. Né? Então eu coloco que é uma ferramenta que está ali para nos auxiliar, acaba trazendo um trabalho extra para o professor, que tem que ficar nesse vai e vem dentro do livro para poder associar temas, associar textos, pensar as linguagens que o livro traz.
Então, voltando ao capítulo que será analisado, ele integra a unidade relatar do livro, que nessa seção pretende trabalhar os gêneros dessa esfera que são notícia, reportagem e relato de experiência de vida. Então ele traz o tópico assim, ó, relatar. Aí ele bota assim, gêneros que serão trabalhados. Notícia, reportagem, relato de experiência de vida. Aí depois vem argumentar, gêneros que serão trabalhados, tal gênero, tal gênero, tal gênero. Então o livro tem essa sistematização aí. O capítulo notícia apresenta 2 textos, agora eu vou começar a analisar o capítulo em si. Então o capítulo notícia apresenta 2 textos do gênero notícia. Ficou notícia 2 vezes, tá vendo? Eu não voltei no texto para reescrever. Mas vamos lá. O capítulo notícia apresenta 2 textos do gênero notícia para serem lidos. O primeiro intitulado Suprema Corte dos Estados Unidos reconhece a legalidade do casamento gay. E o segundo intitulado 1 ano após lei, Ceará mantém 284 lynchões irregulares. O primeiro texto foi publicado em um jornal online, que acho que até uma revista, a Carta Capital. E o segundo, num jornal de circulação na cidade de Fortaleza, que é o jornal O Povo. Analisamos essa escolha como positiva, a escolha desses 2 textos, pois os autores diversificam os textos e já de início mostram que o gênero em questão, que é a notícia, pode circular em suportes diferentes. No caso dos 2 textos escolhidos, o suporte é o quê? Site de internet, e o segundo texto, um jornal impresso de circulação local. Então o tratamento dos 2 textos também é diferenciado. Apesar dele colocar 2 textos de notícia, são 2 textos do mesmo gênero, ele faz um tratamento do texto de uma maneira, no texto 1, e o tratamento do texto 2 é diferente desse tratamento, e eu faço essa análise aqui agora. Então, a notícia do site Carta Capital vem acompanhada de um exercício de interpretação e discussão, com atividades que induzem os alunos a reconhecer no texto alguns conceitos e características do gênero notícia. Por outro lado, a notícia, 1 ano após lei, Ceará mantém 284 lynchões irregulares, é utilizada pelos autores num trabalho de exploração das peculiaridades discursivas do gênero em questão, como a objetividade, as intenções reveladas por meio do discurso, a escolha adequada de termos, o uso de tempos verbais, o ponto de vista do autor, a suposta imparcialidade da notícia, dentre outros. Então ele pega o primeiro texto e faz um trabalho com ele sobre as características do gênero notícia, as peculiaridades. E o segundo texto ele pega e faz uma análise discursiva, de estruturação. Qual é o discurso, qual é a linguagem que eu uso para escrever uma notícia. Então eu avalio isso como um pulo do gato, uma coisa muito positiva que os autores propõem aí nesse capítulo. Então percebemos que por meio dessa sistematização que eu acabei de explicar, os autores utilizam os textos escolhidos de forma progressiva, ensinando aos alunos tanto as características formais e estruturais do texto, que seria a construção composicional do gênero, que está lá na teoria de Bakhtin, que a gente estudou na teoria do gênero, que os gêneros são tipos relativamente estáveis de enunciados, definidos por sua construção composicional, seu conteúdo temático e seu estilo. Então, quando ele pega esses 2 textos aí e faz esse trabalho diferenciado, eu entendo que ele abraça a teoria do gênero e acaba analisando esses tipos relativamente estáveis de enunciado de uma maneira mais ampla. Então, no primeiro texto, ele analisa a forma, a estrutura do texto, ou seja, a sua construção composicional, e no segundo texto, que ele faz uma atividade mais discursiva, ele vai trabalhar o conteúdo temático do gênero e o estilo de escrita desse gênero. Então, voltando aqui o que eu escrevi, Então, tanto as características formais e estruturais do texto, construção composicional, quanto as suas relações discursivas e enunciativas, que é o conteúdo temático e o estilo. Trabalhar esses fatores é fundamental para que o aluno entenda não só a escrita do gênero, mas também o seu funcionamento e função social. O livro didático oportuniza que a aula de língua transpasse a barreira da forma dos textos, o que a maioria dos professores privilegiam quando estão ensinando gêneros. Muita gente discutiu isso aqui já. Muitas vezes o professor está só preocupado com a forma. Isso não é uma carta, porque você não botou o vocativo, porque você não botou local e data, você não botou uma despedida, porque o professor bate na tecla da forma e muitas vezes deixa de lado o tema, o conteúdo.
né? Então, voltando ao texto. Nossa, eu estou explicando demais. O livro didático oportuniza que a aula de língua portuguesa transpasse a barreira da forma dos textos, o que a maioria dos professores privilegiam quando estão ensinando gêneros, e adentre no território da discursividade, da construção da textualidade, observando e entendendo o interior do gênero e não só a superfície, não só a forma. A gente vai para dentro do texto, a gente vai analisar o discurso que esse gênero pede. E aí eu fui lá no livro, que é uma coisa que vocês vão ter que fazer. Num artigo aqui, principalmente nos estudos linguísticos, a gente tem que matar a cobra e mostrar o pau. Então é isso que eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou explicando como o livro funciona, eu fui lá, tirei fotos do livro e estou mostrando aqui para vocês. Aqui é uma terceira notícia que eles pegam e mostra para os alunos a composição da notícia. Quais são as partes que estruturam uma notícia? Então eles pegaram aí essa notícia, cupins kamikazes, e coloca aí chapéu, título, lead, informações complementares, data, linha fina, olho, intertítulo. Então eles pegam essas partes, pegam essas partes da notícia e colocam ali do lado nesses quadradinhos, se é amarelo, bege, não sei, nesses quadradinhos aí, e colocam uma definição, uma explicação dessas partes. Então é uma explicação estrutural de como o gênero se estrutura. Então na parte ler uma notícia, uma sessão de exercício do capítulo, os autores trazem questionamentos que vão levando, isso é bacana, que vão levando os alunos a internalizarem as características do gênero notícia, além de trazer uma definição de notícia e uma foto de uma página de revista em que uma notícia é dividida e suas partes são explicadas, que é essa foto que está em cima. Quando vocês colocarem as partes do livro, vocês têm que referenciar como eu fiz ali. Ó. Figura 1, exemplo de notícia destacando sua estrutura. Fonte, livro Ser Protagonista, página 282. Toda figura que a gente coloca no artigo, a gente tem que referenciar. E a forma de referenciar é essa aí que eu botei para vocês. Então vocês têm que seguir esse exemplo aí, tá certo? Continuando a análise. Aí a figura 2. Aqui é o segundo texto que eu coloco lá, em que eles fazem uma análise mais discursiva. Eles pegam o texto, coloca aí a notícia inteira, e do lado vai puxando esses quadradinhos aí e explicando. Então, a figura 2 é um exemplo de notícia, destacando seus aspectos discursivos. Está muito pequenininho, eu vou tentar ler aqui para vocês. Na folha do PDF, essa foto está maior, dá para dar uma lida. Aqui ficou complicado. Então, a gente tem aqui, ó, a informação privilegiada no título da notícia. Gente, não consigo ler não. Mas aqui, nesses boxes aí beges, tá vendo? Ele destaca no texto e ele faz uma explicação da discursividade, da estrutura linguística que esse texto notícia, que o gênero notícia precisa para ele ser montado. Então, as informações numéricas apresentadas... desculpa, não dá para ler. Eu vou disponibilizar lá na sala o texto em PDF, que aí vai estar bem nítido, vocês conseguem ler. Mas esse segundo exemplo aqui, ele traz indicações dessa forma discursiva de se escrever a notícia. Então, continuando. Dentro desse exercício, aparecem vários boxes intitulados Anote. Então, no meio do exercício, ele vai fazendo perguntas e, dependendo da pergunta, ele coloca um texto daquela cor, né? Meio amarelinha, meio bege, escrito assim, anote, vem dicas, conceitos sobre o gênero notícia. Então, esse box intitulado Anote, que trazem informações e conceitos importantes para a produção do gênero, como a função e a construção do lead. Então, ele explica qual é a função, como é que faz o lead. A objetividade e impessoalidade da notícia, uso do discurso direto e os verbos de send, que precisa ser utilizado na produção de notícia, como o ponto de vista do autor pode aparecer no texto da notícia. Então, apesar da imparcialidade, como é que eu, autor de uma notícia, posso colocar meu ponto de vista? Então, nessa sessão aí, Anote, ele dá dicas para os alunos de como fazer isso. Então, todos esses tópicos são fundamentais para a produção do gênero. E penso que a maneira como essas informações estão dispostas no corpo do exercício auxilia o professor no ensino do gênero, pois o aluno vai internalizando por meio do exercício os conceitos referentes ao gênero a ser ensinado, e a tarefa do professor será somente sistematizar esses conhecimentos construídos no momento da correção do exercício.
Então os alunos vão fazendo exercício, vão lendo, vão pegando os conceitos, respondendo, buscando no texto. No final, a correção do exercício vira um grande debate em que o professor sistematiza todos esses conhecimentos sobre o gênero notícia que o livro traz. Então os autores fazem uma tentativa de associar os conhecimentos linguísticos à produção do texto, quando acrescentam no capítulo a seção Observatório da Língua. Então é uma parte do capítulo de ensino de gênero que ele tenta fazer uma associação com os aspectos linguísticos. Então no capítulo analisado, o tópico dessa seção era as conjunções e a construção de sentidos no texto. Então ele vai aproveitar esse ensino da notícia para falar um pouquinho brevemente de conjunção e dizer como que a conjunção funciona dentro dos textos. Então a intenção era a prática de análise linguística, que é o que eu prego o PCN, para aula de língua portuguesa, o ensino de gramática tem que ser via análise linguística. Uma associação que considero louvável dentro de um capítulo de produção de texto. Mas julgo que especificamente nesse capítulo, os autores não foram tão felizes, pois a proposta de análise de conjunções não é específica para o gênero notícia. Ela pode ser aplicada em qualquer gênero. A gente usa conjunção em qualquer gênero que a gente for escrever, e não somente no gênero notícia. Sobretudo, sobretudo nos textos dos gêneros do argumentar. Então, quando a gente escreve a argumentação, a gente usa muito mais conjunção do que quando a gente escreve uma notícia. Então, não obstante, além disso, a atividade proposta é tradicional e estruturalista, pois pede aos alunos que copiem as frases do livro no caderno, conectando-as com uma conjunção e apontando a relação existente entre elas. Aí eu fui lá e trouxe a atividade e botei aqui, ó. É essa atividade que ele está propondo. Tá vendo? Ele coloca lá duas frases, ó. Os consumidores estão otimistas para o cenário financeiro. A crise financeira internacional está causando pressão em bancos e empresas. Por exemplo, essa frase aí, esse excerto, não está nem nos textos que ele está utilizando. São frases aleatórias que ele botou. Aí vem o exercício, ó. Copie as orações no caderno, conectando-as por meio de uma conjunção que aponte adequadamente a relação existente em cada uma. Faça as modificações necessárias, mas sem alterar a ordem das orações. A letra B. Olha o que a letra B pede. Agora, inverta a ordem das orações e observe se as conjunções escolhidas continuam adequadas com base nessa observação. Faça as substituições necessárias. Então, é um exercício que se propõe reflexivo, dentro de uma sessão que você está trabalhando um gênero textual, mas que o comando do exercício é extremamente estruturalista, que é só copiar frases aleatórias, encaixando uma conjunção que você queira ali no meio, que faça algum sentido e pronto. Então é uma sessão que, do jeito que eles fizeram, para mim é dispensável, não precisava ter esse quesito aí dentro do ensino do gênero textual. Apesar de que trazer essa questão da gramática, dos conhecimentos linguísticos, da análise linguística, da reflexão linguística para dentro do ensino de produção de texto, é uma opção bem bacana de se trabalhar. Mas desse jeito aí eu não vejo porquê. Então, continuando. Um exercício mecânico e de classificação que, a meu ver, não contribui em nada no ensino do gênero e nem na produção dos textos. Chegamos na proposta, então aqui eu já analisei meio que os exercícios, os textos que foram apresentados, agora eu vou analisar a proposta de produção. O que o livro quer que o aluno faça? O que ele sugere que o aluno faça? Então chegamos na proposta de produção de texto. A seção está dividida em tópicos: proposta, planejamento, elaboração, avaliação, reescrita e publicação. Então o livro vem com esses tópicos divididos. No primeiro olhar, o que o livro pretende está totalmente de acordo com o que preconiza Antunes, 2003, que é o textinho que vocês leram lá, explorando a escrita. Quanto à produção de texto na escola, quando essa autora afirma que produzir um texto escrito não é uma tarefa que implica apenas o ato de escrever. Não começa, portanto, quando tomamos nas mãos papel e lápis. Supõe, ao contrário, várias etapas, interdependentes e intercomplementares, que vão desde o planejamento, passando pela escrita propriamente dita, até o momento de revisão e de reescrita. Então, Antunes fala isso que está de acordo com o que o livro está propondo.
Então, essa afirmação sobre a organização dos capítulos de ensino de gêneros textuais é ratificada pela avaliação feita pelo guia do Programa Nacional do Livro Didático. Então, agora eu uso um trecho lá do Programa Nacional de Livro Didático, que eu mostrei para vocês lá no começo, pego um trecho lá que os avaliadores escreveram sobre esse livro, que tem tudo a ver com o que o livro propõe e que tem a ver com o que Irandé Antunes fala. Então, lá o guia do PNLD afirma que, na coleção Ser Protagonista, as atividades consideram situações comunicativas definidas, levando em consideração os interlocutores, os objetivos, o suporte de veiculação do texto, entre outros aspectos. Além disso, oferecem comandos objetivos para orientar a elaboração do texto em todas as etapas: planejamento, elaboração, avaliação, reelaboração e publicação. Então é uma coisa que a avaliação faz que ratifica o que Antunes afirma e que ela entende o que tem que ser uma produção de texto na escola. Então vamos agora dissecar essa seção, porque aparentemente parece que está tudo lindo, mas quando você aprofunda na proposta do livro, a gente encontra alguns problemas e algumas falhas de acordo com as teorias que a gente está estudando. Então vamos dissecar essa seção. Na proposta, os autores iniciam com um texto que contextualiza a atividade, né? Um comandozinho que explica o que os alunos vão fazer, já indicando quem serão os interlocutores, que eles dizem que é o público jovem, e a circulação e o suporte do texto que será produzido. Eles dizem que esse texto vai ser direcionado para o público jovem e vai ser publicado no suplemento juvenil do jornal de sua escola. Já encontra aqui um primeiro possível problema. Será que toda escola tem jornal? Não seria melhor que a atividade propusesse a criação de um jornal, ao invés de afirmar que toda escola tem um jornal? Porque ele vem e fala bem assim, você vai escrever esse texto. Parece que o autor não está nem se preocupando com o contexto das escolas do Brasil. Ele fala assim, escreve esse texto. Onde o aluno vai botar esse texto? Bota aí no jornal da sua escola. Como se toda escola tivesse um jornal. E ele ainda diz que ainda tem que ser, na seção, no suplemento juvenil, olha só. Né? Além de ter um jornal, esse jornal da escola tem que ter suplementos ainda. Então eu acho que parece que essa proposta de circulação que ele coloca, lá no final eu falo isso de novo, foi só para cumprir tabela, para cumprir o requisito. Dizer, a minha atividade de produção de texto tem uma proposta de circulação, só que ele não está preocupado com o dia a dia, com o contexto, com a vivência que a escola tem. Se essa escola tem jornal ou não tem, como é que eu vou saber? Né? Então eu penso que seria mais interessante que ele propusesse que, a partir dessas notícias produzidas, a escola criasse um jornal. Eu acho que seria mais útil. Continuando. Na sequência, a atividade apresenta 3 fotografias, como a gente já debateu essa questão das imagens para ensino de produção de texto. Né? Um livro que está aqui foi produzido em 2018, me traz imagem para produzir texto. É uma coisa que acontece. Então, a atividade apresenta 3 fotografias. Uma jogadora de vôlei em ação, pessoas sentadas fazendo uma prova, uma peça de teatro. E propõe que os alunos, aí vem que está em negrita aí, é o comando que o enunciado do livro traz. Observe as fotografias abaixo e inspire-se em uma delas para lembrar de algum acontecimento importante que tenha ocorrido recentemente, sobre o qual você escreverá seu texto. Então esse é o comando, ele coloca lá a Fernanda Garay jogando vôlei, o pessoal fazendo uma prova e uma peça de teatro, musical, uma ópera, sei lá. E a partir disso aí, dessas 3 fotos, ele fala assim, escolhe uma foto aí e escreva um texto. Né? E ainda usa aqui a palavra inspire-se. Olha que coisa antiga, o texto como inspiração. Eu vou me inspirar para escrever. E a gente já estudou que para escrever texto a gente não tem que se inspirar. Para escrever texto a gente tem que ter o que dizer, a gente tem que criar, ampliar o nosso conhecimento de mundo, a nossa competência discursiva. A gente tem que estudar para escrever o texto e não se inspirar. Então o livro traz essa indicação aí logo no comando da atividade. Se inspire nessas fotos e escreva um texto. Então, por favor, né? Então, continuando a minha análise. A meu ver, essa proposta de produção não é adequada, pois a partir do uso de fotos aleatórias, ela afasta a utilização do texto como prática social e a oportunidade de vincularmos a produção de uma notícia
com o contexto real em que os alunos estão inseridos. De acordo com Mello, 2007, Mello é uma professora que está num livro que eu disponibilizei lá na sala. Está lá na biblioteca, que é um livro sobre produção de texto na escola. São vários artigos da Universidade Federal de Pernambuco. Num dos artigos é dessa professora Mello. Então, de acordo com Mello, ela diz assim, ó, é necessário que na escola os alunos escrevam em situações que se aproximem dos usos autênticos da escrita na sociedade, já que isso certamente dará mais sentido às atividades escolares de escrita de texto. No entanto, o que podemos observar a partir da análise dessa atividade do livro é que as práticas de produção de textos propostas pelos livros didáticos e realizadas nas escolas têm, muitas vezes, se distanciado daquelas que acontecem nas diversas situações de interação comunicativa mediadas pela escrita, convertendo-se em um mero exercício descontextualizado. Que é exatamente o que ele propõe. Olha a fotinha, escolhe uma fotinha, se inspire, escolha um tema e escreva uma notícia. Né? Totalmente fora de contexto, desconsidera totalmente a vida do aluno, a situação que essa escola vivencia. Então, continuando. Que a gente tem que propor alguma coisa também. Não adianta só eu criticar. Eu tenho que falar, isso aqui está errado e seria melhor fazer. Errado não, isso aqui não está adequado e seria melhor fazer dessa outra forma. Então, continuando minha análise aí, ó. Levando em consideração essa problemática e observando o enunciado da proposta, podemos nos perguntar: quem garante que os temas das fotografias são pertinentes no cotidiano desses alunos? Não seria melhor propor a produção de notícias que falem de temas da escola? Ou que debatam temas do entorno, da comunidade escolar? Ou notícias que denunciassem problemas vivenciados no dia a dia pelos alunos? Dessa forma, a produção da notícia não seria mecânica, artificial, como propõe o livro, mas estaria vinculada à vivência dos alunos, colocando-os na posição de autores e mostrando a função social do gênero estudado, que é a notícia. Então, Pereira, que aí é o Rony Farto Pereira, que é o texto que vocês leram lá, produção de texto na escola, que está lá na sala, está na disciplina, vocês já leram. Então, Pereira, ele afirma que as práticas linguísticas, entre as quais a escrita, devem ser consideradas práticas sociais em que estão envolvidos seres humanos de carne e osso, empenhados em solucionar problemas de toda ordem. Assim, quando encaramos a produção de texto na escola como uma atividade que tem por função mostrar o vínculo que a linguagem pode estabelecer com a vida cotidiana, a entrada do texto em sala de aula se dá de modo mais objetivo e realístico, pois, em vez de dissertar sobre um tema qualquer, artificialmente, os alunos se dedicariam, por exemplo, a escrever textos específicos, como uma notícia de acontecimentos ocorridos na escola, um ofício solicitando a cessão da quadra de esportes para uma atividade qualquer, ou um abaixo-assinado dirigido à prefeitura da cidade, pedindo providências a respeito da deficiente iluminação pública do bairro, etc. Então isso está lá no artigo do Rony Farto Pereira, e é uma situação que eu já expliquei para vocês em mais de uma videoaula. A produção de texto na escola tem que se vincular às práticas sociais, às vivências, ao entorno, aos contextos que a escola apresenta. Senão vai ser uma escrita artificial, uma escrita mecânica. Então o ideal é que a gente, como professor, esteja atento a essas situações para trazer para a sala de aula como esses exemplos aí que o Pereira coloca. Então, continuando a análise, notamos que a parte destinada ao planejamento é bem interessante, pois, por meio de questionamentos e tabelas, faz o aluno refletir sobre o gênero antes de escrever. Então, eles fazem lá a sessão planejamento. Depois dessa sessão da proposta, vem a sessão planejamento, que aí eles fazem toda uma preparação para que o aluno reflita e pense, planeje o gênero antes dele escrever. Então, vem essa tabelinha aí que faz tipo um resumo do gênero que ele vai escrever, né? Gênero textual notícia, para qual público? Jovens da comunidade escolar. Qual é a finalidade? Relatar um fato atual de interesse do público-alvo. Qual é o meio? Jornal impresso ou online. Qual a linguagem? Como é que tem que ser a linguagem dessa notícia? Objetiva, terceira pessoa do discurso, conjunções adequadas, ordem direta, verbos de sende, advérbios de tempo e modo. Evitar, opinião pessoal, primeira pessoa do discurso, juízo de valor, excesso de adjetivos. Incluir depoimentos e citação de fontes. Então ele faz aqui para o aluno já começar a pensar um planejamento. O que o gênero, essa tabelinha parece meio que um resumo de tudo que o capítulo ensinou. E aí vem umas questõezinhas, né? Nem pergunta, mas algumas coisas para o aluno pensar antes de escrever. Ó.
Define em que seção do suplemento a notícia será publicada. Na verdade, não é define, ele já disse, né? Que vai ser no suplemento... Esqueci, o suplemento juvenil. Negócio assim, ele fala lá no começo que eu já coloquei aqui. Depois, após definir o fato central da notícia, copie o quadro ao lado no caderno e preencha com as informações sobre o fato. Então, antes dele escrever a notícia, ele vai botar esses elementos básicos da notícia aí, ó. Quem, o que aconteceu, onde aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu. Então, antes de escrever, o aluno vai fazer esse planejamento aí para depois ele partir para a escrita do texto. Essa seção aí ela é interessante, né, que faz o aluno pensar, para não sair escrevendo qualquer coisa no papel. Então, essa parte se associa ao tópico elaboração. Logo depois dele vem o tópico, o aluno planeja para ele elaborar o texto, que cumpre a função de encaminhar a escrita dos alunos. Achei essa parte bem problemática, pois, de forma estruturalista, ela orienta a escrita dos alunos como se a produção de um texto fosse uma receita. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, como se a produção de texto fosse uma receita, com ordem para você colocar as coisas e medidas, já que indica, primeiro faça um lead desse jeito, depois escreva mais 4 ou 5 parágrafos, então ele diz a quantidade de parágrafos que o aluno tem que escrever. Faz um lead, depois mais tantos parágrafos, né? Como se fosse mesmo uma receita, um modo de fazer. Então, escreva mais 4 ou 5 parágrafos, e aí, como toque final, acrescente. É esse mesmo verbo que ele utiliza, acrescente. Um depoimento de uma testemunha. É como se fosse uma receita, coloca isso, quando tiver assim, no final você vai lá e bota a cereja do bolo, né? Que é o depoimento de uma testemunha. E o texto a gente sabe muito bem que ele não funciona dessa forma. Ele não funciona todo encaixadinho numa estrutura desse jeito. Cada um tem seu estilo, cada gênero tem uma maneira de ser escrito. E a gente tem que respeitar. E aí eles colocam aí, ó a parte que eu falei, que parece uma receita, né? Elaboração, ó. Agora que os aspectos principais da notícia já foram definidos, escreva o lead, primeiro parágrafo, registrando os dados fundamentais do acontecimento. Quem, o que, onde, quando. 5. Redige a seguir mais 4 ou 5 parágrafos com informações complementares sobre o fato, como, por quê. E 6. Acrescente um depoimento de uma testemunha. Então, olha só, escrevo um lead, aí eu vou lá, boto mais 4 ou 5 parágrafos falando qualquer coisa, e no final eu termino meu texto com um depoimento. Ou o depoimento tem que vir lá disperso no meio do texto de acordo com a necessidade do que eu estou escrevendo. Então ele bota um especialista no tema tratado ou um representante de uma instituição relacionada ao assunto noticiado. Não se esqueça de citar todas as fontes consultadas. Então essa elaboração, essa elaboração que está na proposta, eu acho bem problemática porque ela coloca o texto como uma coisa hermética, né? Como se fosse uma receitazinha de bolo. Coloca isso, depois você coloca isso desse jeito aqui, ó. E para finalizar, o toque final, você coloca um depoimento. Então, se o aluno seguir esse roteiro aí, o texto vai dar errado, vai ficar uma merda. Então, orientar a produção de um texto dessa maneira, tão engessada, limita a oportunidade de autoria dos alunos. A produção de texto na escola não pode ser presa à forma e ao modo de fazer. É preciso mostrar ao aluno que ele é autor de seus textos, que ele tem um estilo próprio de escrever e não limitá-los em receitas como faça isso, depois isso e acrescente aquilo. Então isso não é produção de texto. Não é desse jeito que a gente tem que fazer. Outro ponto que podemos avaliar quando associamos esses dois tópicos é que o livro não traz em sua proposta de produção a leitura, o debate, a discussão de textos e temas que possam ajudar a construir o conhecimento de mundo dos alunos. O capítulo coloca lá 2 notícias, faz a leitura, faz o exercício lá, entendendo as características, entendendo o discurso, e pronto, já parte para a produção. Não orienta que o professor faça um debate, que o professor escolha com os alunos sobre o que vai ser falado, não faz nada disso. Então, nas aulas de produção de texto, é fundamental que o professor prepare os alunos para ter o que dizer. Pois, a atividade da escrita é uma atividade de expressão, de manifestação verbal das ideias, informações, intenções, crenças ou dos sentimentos que queremos partilhar com alguém, para, de algum modo, interagir com ele. Ter o que dizer é, portanto, uma condição prévia para o êxito da atividade de escrever. Se faltam as ideias, se falta informação, vão faltar palavras. Daí que nossa providência maior deve ser encher a cabeça de ideias.
ampliar nosso repertório de informações e sensações, alargar nossos horizontes de percepção das coisas. Então está lá no texto da Antunes, explorando a escrita, né, que ela deixa claro que é mais importante do que forma, conteúdo, é ter o que dizer. E o livro não preza por isso. Então, no tópico avaliação, que vem depois, os autores fazem uma proposta de avaliação dialogada, que vejo como um fator bem positivo. Orienta os alunos a fazerem, depois da escrita, duplas e, a partir da leitura da notícia do colega, façam análise do texto de acordo com a tabela abaixo. Aí eles colocam essa tabela como se fosse uma avaliação do texto escrito, para depois dessa avaliação ser feita uma reescrita. Então eles colocam ali sim, não, e colocam os tópicos que tem a ver com o que o livro ensinou. Né? Então a estrutura composicional da notícia, título, linha fina, intertítulo foi respeitada, aí o aluno lê o texto do colega e marca lá se o colega fez isso ou não. O lead apresenta todas as informações essenciais à compreensão do fato. Os verbos do título estão no tempo presente. E os do corpo da notícia estão predominantemente no passado, porque lá no exercício ele traz esse tópico, né? Que os textos iniciais da notícia tem que estar no presente. Quando você passa a narrar, tem que estar no passado. Então, as conjunções foram utilizadas adequadamente, as informações do texto foram apresentadas em ordem de importância, o autor evitou emitir explicitamente a sua opinião pessoal. Gente, tá ficando ruim esse vídeo que eu tenho que fazer isso toda hora. Que bosta. Mas, vamos lá, tá acabando já. Então, ele coloca essa tabelinha aí de avaliação que eu achei bacaninha, para o aluno sentar um com o outro e um avaliar do outro, o texto do outro. Então essa metodologia é adequada, pois ao mesmo tempo que o aluno avalia o texto do colega, ele acaba revisando os temas que foram ensinados sobre o gênero, e isso lhe dará um outro olhar quando ele for revisar o seu próprio texto. O que julgo perigoso nessa sessão, né, que aí tem uma crítica, apesar da proposta de avaliação ser boa, eu ainda acho que faltou uma coisa aí que eu coloco aqui agora. O que julgo perigoso nessa sessão é que me parece que os autores retiram a oportunidade do professor de corrigir, avaliar, revisar o texto dos seus alunos. Desse jeito que ele colocou, o texto que o aluno escreveu nem vai passar pela mão do professor. Vai só ficar entre os alunos ali mesmo, eles corrigem e depois circula o texto. Parece que ele tira o direito do professor de interagir com o texto do aluno. Então, ó, a tarefa parece ficar toda nas mãos dos próprios estudantes. Não que isso não seja bacana, mas onde fica o trabalho do professor como leitor e produtor de texto mais experiente? No tópico reescrita, o trabalho continua todo na mão dos alunos. Os autores orientam que somente se tiverem, aí abre aspas que está lá desse jeito, somente se tiverem alguma dúvida ou discordância com relação aos apontamentos do colega, peça ajuda ao professor, colocando o professor numa posição de agente minimizador de dúvidas, e os alunos adeptos da metodologia do faça você mesmo. Então, o professor, ele, nessa proposta de produção de texto aí, o aluno faz a avaliação com o colega, faz a revisão, parece que o professor nem vai tocar no texto do aluno. Isso eu acho problemático, porque o professor, ele é o leitor, ele é o escritor experiente ali dentro da sala de aula. Ele está ali para mediar esse processo da escrita e a reescrita do texto. E deixar isso só na mão dos alunos, eu não acho que seja interessante, não. Eu acho que o professor tem que participar desse processo aí. Então, ó, quando pensamos na sala de aula como espaço dialógico, colocar o professor nessa condição de só tirar dúvidas, enfraquece o processo de interação e construção de conhecimentos. Para finalizar, o tópico publicação é apresentado de forma padrão, parecendo que está ali só para cumprir um requisito, como eu disse para vocês lá no começo. Pois pede para selecionar, só vem escrito assim, ó, selecione as notícias mais representativas e publicá-las no jornal da escola, que a gente nem sabe se esse jornal existe. Penso que as propostas de circulação, aí vem, é o que eu falei, a gente critica e de acordo com a teoria a gente fala como é que tem que ser feito, como é que seria melhor se fizesse dessa forma. Então penso que as propostas de circulação dos gêneros produzidos nas aulas de produção de texto deveriam integrar um grande projeto de circulação, que poderia estar previsto no livro, como a criação de um site na internet, o lançamento de um livro, de uma coletânea com os textos produzidos, a montagem de uma exposição, um canal no YouTube, a criação de uma rádio escola, entre outras sugestões que vinculassem o texto produzido ao seu suporte e desse visibilidade
ao que é produzido pelos alunos nas aulas de língua portuguesa. Então eu acho que a proposta de circulação ela pode ser uma proposta macro, que eu posso fazer uma proposta de acordo com o suporte dos gêneros, que eu vou circular até mais de um gênero que eu ensinei. Né? Então eu faço lá um blog na internet e esse blog vai ser para alocar as produções de textos dos meus alunos. Pode ser isso. Ou eu falo, ó, a gente vai produzir, como eu já mostrei exemplos para vocês, né? A gente vai produzir esses textos para fazer uma coletânea de crônicas, de contos. Então, a proposta de circulação ela tem que ser muito maior do que pregar na parede da sala de aula, ou de, escolha os melhores e faça tal coisa. A gente tem que ir além disso. Então, dessa maneira, mesmo apresentando tópicos que cumprem os requisitos para a produção de textos na escola, a proposta apresentada pelo livro, salvo seus aspectos positivos ressaltados nesta análise, é mecânica. Então essa proposta que os autores apresentam aí, a meu ver, é uma proposta mecânica, artificial e que não vincula o gênero às práticas sociais, o que acaba não mostrando aos alunos a associação dos gêneros textuais com nossa vida em sociedade, pois a função social do gênero não se concretiza e sua produção fica restrita às paredes da escola. Então aqui eu termino essa minha análise, essa minha sessão aí que eu vou analisar, né? É mais ou menos isso que eu quero que vocês façam aí, a análise que eu preciso que vocês integrem aí o artigo que vocês vão produzir. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido, tem o prazo lá que eu já coloquei. Façam, não deixem para fazer na última semana, porque esse é um trabalho que requer esforço, que requer tempo, que requer leitura, que requer uma primeira versão, o texto volta, um colega lê, o tutor vai ler, corrigir isso, acerta isso, inverte isso aqui. Então não é um texto que você vai sentar no computador de bate-pronto e escrever. Então comecem a produzir esse artigo hoje. Acabou de assistir esse vídeo, sente e comece a produzir o seu artigo, se articule com a sua dupla, se articule com o seu trio e comecem essa produção. Não deixem para fazer na última semana, que vocês vão se atropelar, não vai ter tempo e como vocês viram, esse artigo vai valer 30 pontos. É a avaliação final de vocês. Beleza? Então espero que tenha ficado tudo claro. Qualquer dúvida, bota lá no fórum, entre em contato comigo, manda mensagem que a gente vai se comunicando e vai respondendo. E vou pedir a vocês e os tutores que nessas 2 semanas que vocês têm, 2 semanas e meia para produzir esse artigo, vocês passem a interagir um pouco mais. Então comece a escrever, mande para o seu tutor, por favor, tutor, pegue o texto do aluno, dê uma lida, coloque orientações, manda de volta para ele e vamos fazer esse vai e vem aí até o artigo ficar belezinha para ser entregue e para ser avaliado. Beleza, gente? Um abraço para vocês e até a próxima.